Olá, meus queridos irmãos, amigos. Nós estamos, hoje na parte 5 desta série de mensagens, sobre liberando o fluir do avivamento. Essa é a parte 5 do início. Nós vamos dividir ele em várias partes assim, tá? E essa quinta parte do amar a Deus significa amar uns aos outros. É a quinta e última parte desse amar a Deus significa amar uns aos outros. E nós vamos falar sobre igreja, um ensaio geral para o céu. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto que escreveu Tiago, no capítulo 4. Carta de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 8 a 10, que diz assim, Tiago 4, de 8 a 10. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. As Escrituras declaram que nós, estaremos para sempre juntos. Assim, o melhor a fazer é nos esforçar ao máximo para promover a unidade desde agora. Efésios capítulo 4, versículos 3 a 4 Paulo fala muito sobre a unidade. Então, e como apresenta também Gregory Friesel, que é o autor do livro que nós estamos trabalhando aqui, ele diz: a vida é um ensaio geral para o céu. Então, aquilo que nós fazemos aqui é aquilo que nós pretendemos continuar vivendo e presenciando e praticando no céu. Então, se eu pratico coisas más aqui, não tem como eu praticar no céu. Então, não é para lá que eu vou. Então, eu preciso seguir o que diz a palavra, as escrituras, e assim, então, praticar o bem, colocando, tudo em prática na minha vida, segundo diz esse livro aqui, a palavra de Deus, como regra de fé e prática na nossa vida. Então, o crescimento e o desenvolvimento da vida cristã vem em grande medida do desafio da convivência, do aprender e do caminhar juntos. Apesar das diferenças e preferências individuais, o nosso objetivo com esses estudos é aprender a tratar a unidade em amor como algo prioritário na vida da igreja. Nenhum de nós está isento do pecado. Não é isso que nós estamos dizendo. Todos nós estamos sujeitos a pecar. E desta maneira, quando notarmos qualquer padrão de erro ou desvio no outro, é importante trazer à memória o seguinte: o que seria de mim se não fosse a graça de Deus? Por isso, ao contrário de acusar, é preciso sempre mostrar paciência e compaixão para com aqueles que erram, para a edificação e crescimento saudável do corpo de Cristo. Segundo Friesel, nós nos parecemos mais com Jesus Cristo quando amamos aqueles que não nos amam. Porque a gente sabe, Jesus disse, amar aqueles que nós amamos é fácil, mas e amar os nossos inimigos, aqueles que não nos amam? Agindo de maneira humilde e amorosa, Deus manda a cura e a reconciliação e libera o fluir de sua presença. E aí nós temos, uma parte interessante dentro disso tudo, que é o glorioso convite divino para todos. No texto bíblico de Tiago, capítulo 4, versículos de 8 a 10, o Senhor nos faz um convite. Neste texto, ele não só promete se aproximar de nós, como também apresenta como nos achegarmos a ele. Segundo o salmista Davi, nós nos achegamos a ele com mãos limpas e corações puros. Salmo 24, versículos 3 e 4. Esta é a postura que você precisa tomar a partir deste estudo para experimentar o maravilhoso fluir do avivamento de Deus. Para este processo, Gregory Friesel ele apresenta 3 sugestões. A primeira delas é: neste processo de avivamento,
peça sempre a Deus que fale ao seu coração. Salmos 34, 18 e Ezequiel 36, 26. O processo de mudança é dolorido. E quando isso estiver acontecendo, peça ajuda a Deus para que você evite reagir na carne e na defensiva. Deixe Deus agir com o seu poder e Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, versículo 6 nos diz o seguinte: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto estivermos neste processo, devemos pedir a Deus que Ele mude nossos corações. Segundo Friesel, ao agir em nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos dará algumas convicções de pecados em certas áreas da nossa vida. E quando isso acontece, normalmente reagimos de duas maneiras. A primeira delas, aqueles que se encontram afastados ou perdidos agem com agressividade, na defensiva ou racionalizam desculpas para seus pecados. E a segunda é aqueles que buscam a Deus de coração, eles se quebrantam, ficam contritos e se arrependem desses pecados. Estes imediatamente experimentam o perdão, cura e bênçãos gloriosas. Um exemplo bíblico perfeito sobre as diferentes reações é a dos reis de Israel. Nós vemos o rei Saul e o rei Davi. São os dois exemplos que nós vamos pegar. Saul, ele tentou defender seu pecado e foi destruído. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. Davi, por sua vez, prostrando-se diante de Deus, confessou seu pecado e, embora tenha sofrido as consequências deste pecado, ele foi totalmente perdoado. 2 Samuel capítulo 12, versículos 13 e 14. Ao deixar que Deus fale ao nosso coração e atentar para o som da sua voz, há uma promessa bíblica de que Deus abençoará sobremaneira sua vida. Deuteronômio 28, de 1 a 9. O segundo ponto importante que Friesel destaca é que nesse processo de avivamento, sua vida de oração diária se revolucionará e você se firmará em Cristo. 2 Coríntios 4, 16 e 18 e 2 Timóteo 1, 13 e 14. Infelizmente, muitos irmãos são derrotados por não terem aprendido como permanecer em Cristo diariamente pela oração e purificação. Por esse motivo, Friesel faz a seguinte observação: ninguém pode ser cheio sem uma vida de oração e purificação diárias. O que precisamos entender é o padrão bíblico de permanecer em Cristo. Após esta compreensão, qualquer pessoa pode andar em poderosa oração diária, purificação e poder. Em seu ministério terreno, Jesus sempre se retirava para orar, dando-nos o exemplo. Quer ver? Lucas 5,16 nos mostra claramente Jesus se retirando para orar. Ao entrar em um relacionamento com Deus, você ficará maravilhado com o poder dinâmico e a proximidade com que terá com Ele. E o mais importante, o mais impactante nisso é que qualquer cristão pode experimentar, basta buscá-lo. Jeremias 29, 13 diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O terceiro ponto importante que Friesel destaca aqui é que neste processo de avivamento é preciso que você tenha certeza de sua salvação em Jesus Cristo. Romanos 10, 9, Efésios 2, 8 a 9 e João 5, 24. O estado atual em que se encontra a igreja, apresentando muitos membros perdidos, sem sequer demonstrar convicção da sua salvação e da sua fé em Jesus,
é comprovado pelas Escrituras, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 25. E por fortes evidências estatísticas, segundo o próprio Gregory Friesel diz. Em sua grande maioria, isso acontece porque essas pessoas não quiseram se juntar à igreja sem passar pelo novo nascimento. Entretanto, por algum motivo, se desapontaram com a mesma por falta de acompanhamento, ensino bíblico e instrução clara sobre a vida cristã. Para que você experimente, né, o fluir do avivamento, é necessário que você tenha recebido Jesus em sua vida e tenha a certeza da sua salvação. Se você teve alguma dúvida sobre sua salvação, não tenha vergonha de compartilhar, pois afinal ninguém deseja se juntar a uma igreja sem receber Jesus, né, como Senhor e Salvador. Ninguém se junta a um grupo de pessoas que professam uma fé sem ter essa certeza. Você precisa saber que Deus quer dar a você a verdadeira salvação e a certeza de que a tem bem firme em sua mente. Para a gente poder encerrar, então, a igreja ela é um ensaio para o que vamos viver no céu. Portanto, você não precisa viver em dúvida e derrota. Deus pode fazer dessa jornada a virada da sua vida. Deixe que Ele faça isso e então está pronto para se aproximar de Deus. Se você deixar que Ele faça isso, você estará pronto para se aproximar de Deus. É certo que Ele está pronto para se aproximar de você. Mas eu pergunto, e você está pronto para se aproximar de Deus? Você está preparado para este encontro? Tiago capítulo 4, versículo 8, ele nos deixa isso bem claro. Que seja esse, então, o início do fluir de seu próprio avivamento, do avivamento de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.